Que pena. Você pensou que era tabernáculo. O santo está dizendo que ele pensou que era tabernáculo. Já vai chegar tabernáculo, já estamos nos preparando para tabernáculos, né? Não é? Eterno nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite, por este louvor, ó Pai, quando nós estamos encerrando o Shabat e também nos apresentando diante de Ti para terminarmos, ó Elohim, o nosso dia, ainda olhando alguns detalhes na Tua palavra, na Parashá Devarim, que o Eterno nos dê toda graça e toda bênção nesta tarde, para assim exaltarmos e glorificarmos o Teu nome na nossa aprendizagem, cada vez mais da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém? Os músicos estão querendo continuar. Irmãos, nós vamos lembrar os avisos ainda dessa semana. Nós temos na quarta-feira a reunião com os líderes, com os anciãos da congregação, para nós definirmos a questão do estatuto da congregação. Não será uma reunião muito rápida. E não temos outra opção a não ser na quarta-feira, à noite. Então, às 19 horas, nós não teremos o estudo bíblico e vamos fazer esta reunião com os anciãos. Então, vocês venham preparados para a gente poder analisar o estatuto e olharmos alguns detalhes dele. E domingo, dia 5, nós teremos a reunião da família aqui na congregação, e às 10 horas da manhã, e depois nós vamos almoçar juntos, todos nós. Então, eu peço aos irmãos que tragam as suas Bíblias. Nós vamos analisar algumas questões dos sacerdotes, como chefe da família, e também o reino de ministrantes. Há uma diferença entre sacerdote, chefe da família, e o reino de ministrantes. Não é? Nós vamos dar uma olhada sobre essas questões no domingo pela manhã, dia 5. E no finalzinho da Parashá, agora do Shabat, nós estaremos orando Deuteronômio capítulo 1 e Lamentações, os 4 capítulos, por causa de Sabeave, né? O 9 de Ave, e o jejum que começa para esse dia de luto, que começa hoje ao pôr do sol, né? Mas vamos na Parashá Devarim. No capítulo Devarim, capítulo 1, Deuteronômio, capítulo 1. Nós temos aqui uma questão em Deuteronômio muito interessante no capítulo 1, porque o capítulo de Números, ele é um juízo de Elohims, justiça e juízo, é um mispat, né? São justiça de Elohims, mandamentos, e usado para designar o governo de Adonai sobre o seu povo, e a sua soberania é a base legal da sua ação governamental. A base da ação governamental de Elohims é a sua soberania, no sentido de autoridade e direito. Hoje, em nossos dias, nós estamos acostumados a encontrar constituições humanas para governo. Mas o governo de Adonai não é assim. Olha para o capítulo 1, no versículo 17. Não mostrareis parcialidade no julgamento, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a ninguém, pois o juízo é de Elohims. Por quê? Na constituição humana de governo, na natureza do homem, são os direitos naturais. Não é um governo o qual, se Elohims não trazer, o que eu estou querendo dizer? Se Elohims não trouxer unção divina sobre alguém, ele não tem sobre ele autoridade para governar. Precisa vir, porque o juízo é dele. Então, se ele não trouxer a unção sobre a pessoa não tem como governar, porque o governo é dele. O juízo é de Elohims. Por isso, então, nós não temos condições de fazer nada se não recebermos essa autoridade divina. Então, se a autoridade não receber unção divina, ela não é autoridade, porque o juízo é de Deus, mispat é de Deus. Então, ela precisa ter essa autoridade. Essa é a base do livro de Deuteronômio, que significa palavras, Devarim, né? Em hebraico, que significa palavras. Mas eu gostaria de olhar com você em Eclesiastes,
capítulo 5, Eclesiastes, capítulo 5, Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, o versículo 2 de Eclesiastes. Porque aqui, quando nós analisamos Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, nós vamos ver sobre palavras. Aí nós nos reportamos diretamente só para votos, mas não é. É muito mais elástico que votos apenas. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra, devarim, palavra, alguma diante de Elohim. Elohim está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Agora vamos em Tiago. Tiago, capítulo 3. Sejam poucas as tuas palavras e as minhas palavras, porque não te precipites, não seja precipitado com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Elohim, porque Elohim está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Tiago, capítulo 3, diz assim, versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e é capaz de refrear todo o corpo. Ele é capaz de, se ele é perfeito em refrear a sua língua, esse homem é perfeito. Ele é capaz de refrear todo o corpo, se alguém não tropeça em palavras. Então você sabe que essa questão de tropeçar com palavras é humana, é nossa, não é de Elohim. Porque você encontra ali no livro de Deuteronômio, Devarim, que significa palavras, umas palavras verdadeiras de Moisés, palavras de descontentamento e de frustração quanto ao projeto qual Elohim colocou nas mãos dele, na altura dos acontecimentos. Ele teve que, em uma idade bem avançada, ele tem que enfrentar uma grande guerra contra os midianitas, capítulo 31, e por aí vai. E depois ele já entra aqui com essa questão de tristeza no coração dele, que eu vou mostrar a vocês. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós vamos dar uma olhadinha dentro da Parashá, Devarim, sobre a questão do precipitado. A Bíblia nos ensina que o precipitado, ele se considera em posição superior a todos os outros. Presta atenção. Eu nunca tinha visto, Francisco, que uma pessoa precipitada era tão grave como agora consigo enxergar na Bíblia. E quantas vezes nós tropeçamos em palavras e somos precipitados, não só na questão de fazer um voto, mas na questão de questionar, de pleitear, de questionar em juízo, tudo isso. Então, a pessoa que ela é precipitada, ela se considera numa posição superior aos outros, com melhores condições de servir a Elohim. Porque que o outro, pois, você olha aqui em Eclesiastes 5:3, uma coisa, volta em Eclesiastes 5:3. Olha que você vai ver. Porque a pessoa se considera que ela tem melhores propostas para o reino do que o outro. A pessoa precipitada, ela considera que ela tem melhores propostas. Olha Coré, Datã e Abirão. Eles achavam, eles foram precipitados quando eles disseram palavras contra Moisés. Porque no coração deles, eles pensavam que eles tinham melhores propostas para a congregação de Israel. Era isso aqui que eles fizeram. Olha o que diz Eclesiastes no versículo 3, no capítulo 5. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Está vendo? Porque da muita ocupação vem os sonhos. Os sonhos, você sabe que ele é bíblico, não é? Deus se revelou a Moisés, a José em sonhos. Ele se revelou a José em sonhos. A Zacarias, isso é várias formas de Deus falar em sonho.
Porém, os sonhos é para o precipitado, sonhos na força da carne, para o insensato. O sonho não tem base numa coisa real. Ele não tem base numa realidade. Exemplo clássico que você conhece, o voto de Jefté ali foi um sonho. Que ele faz um voto precipitado em Juízes, no capítulo 1, quando ele coloca a sua própria filha em risco. E depois a menina fica sem poder casar-se, por causa de um voto precipitado do pai. Ele se precipita a agradar a Elohim. Ele se sentia numa posição superior. Era isso que havia no coração dele, Sandro. E que há no coração de Coré, Datã e Abirão, e que há no nosso coração quando nós somos precipitados. Ele era um sacerdote, ele era um chefe da casa. Ele põe a própria filha em risco por causa de uma palavra precipitada. Palavras. Devarim, palavras. Jefté era um homem ainda religioso. Ele não havia tido um encontro verdadeiro com Elohim. Ele era religioso. Porque as palavras precipitadas são próprias dos religiosos. Geralmente o religioso é exagerado em seus sonhos. Geralmente a pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela cobra do outro além do que o outro pode dar. Ele é religioso. Ele não conheceu a Elohim ainda. Ele não conheceu. Porque ele é exagerado, ele delira. Ele transforma sua mensagem em mística. O que é uma coisa mística? É uma devoção religiosa exagerada, que vai exigir perfeição e que consiste numa espécie de contemplação. Isso é coisa mística, que vai até ao êxtase para agradar a divindade. Isso é místico, isso é sonho. Para agradar a Elohim, ele vai com palavras e se precipita e declara. Isso é religioso. E declara aquilo que não devia declarar, Francisco. Da muita ocupação vem os sonhos, diz aqui, Eclesiastes capítulo 5. O sonho, ele pode ser um sonho de uma revelação. Nós estamos cansados de ouvir sonhos de revelação, mas eu não gosto quando a pessoa tem uns cânticos que o mundo cristão canta, que fala sobre sonho. Eu não gosto, porque sonho você entende que é uma ilusão. É uma coisa vã, é uma coisa fútil, que se esvai, como nos ensina Eclesiastes. Olha aqui, porque da muita ocupação vem os sonhos. Porque você quer agradar, você é religioso. É como se fizéssemos o sonho, é como se nós fizéssemos um bolo, Simone, colocássemos o ovo, o trigo, e aquela massa cresce no forno e fica aquele bolo lindo e ainda coloca açúcar por cima. Isso é sonho. Entendeu? Você faz um projeto, ele é seu. Ele é seu. Por isso que são palavras precipitadas. Elohim não se agrada disso. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Por isso que é Devarim, por isso que Moisés está triste. Sua ideia é acalentada por um ideal do sonhador, por um desejo intenso e vivo, por uma visão sobrenatural. Por quê? Ele tem uma ideia acalentada. Você sabe o que é acalentar uma criança, né? Essa é a ideia do sonhador e do precipitado e do que profere palavras mal colocadas. Ele tem um desejo intenso e vivo de uma visão sobrenatural. Este homem ou esta mulher é apenas religioso, ele é precipitado e ele é insensato. Pois perdeu a razão, é louco, insensato é aquele que é louco, insano, inconsequente, pois como foi Jefté, pois seu procedimento é que ele não reflete antes de agir. Isso que é precipitado. A pessoa não reflete antes de agir. Vamos ver isso melhor em Provérbios 25. Vamos lá, vocês veem. Que eu vou te mostrar que Provérbios 25, no versículo 8, Provérbios 25, no versículo 8, tem uma ordem para nós assim, não te apresses a litigar,
Não te apresses a questionar em juízo ou pleitear alguma coisa. É isso que está aqui. Não seja apressado, não seja precipitado em litigar. Mas eu quero voltar com você no versículo 6 e 7, que vai encabeçar essa expressão para que você e eu possamos entendê-la. Não te glories, o versículo 6, na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. É por isso que eu estou falando que no coração do precipitado ele almeja conquistar uma visão sobrenatural. Aí ele entra em devaneio e em sonhos. Por isso que Eclesiastes diz, sejam poucas as tuas palavras, porque de muita ocupação vem os sonhos. É por isso. Olha aqui, ó. Nem te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Aí que vem o versículo 8. Não seja precipitado a litigar, a questionar uma posição para você. Olha aqui. Você se auto-recomenda. É isso aqui, ó. Não te glories na presença do rei. Nem te ponhas no lugar dos grandes. O que você está fazendo? Você se auto-recomenda. Você deu a você mesmo alguma incumbência. Ou você mesmo se indica para um cargo. Em breve será descoberto pelo rei. Você e eu seremos descobertos pelo rei. Que eu me auto-recomendei. É isso que está falando Provérbios 25. Os oficiais do rei o devolverão ao seu verdadeiro lugar. E às vezes te devolverão com violência. Por quê? Você é apenas um arlequim. Sabe o que é um arlequim? Tem uma música de carnaval que eu já pulei carnaval com essa música, Chiquinho. Você acredita? Antes de conhecer. Você não consegue imaginar, né? Mas eu já. Arlequim. Arlequim, quem é Arlequim? Com as suas truanices, o Arlequim com as suas palhaçadas. Ele se apresenta para servir no banquete real. Mas só que ele é bobo. Ele é cheio de chocarrices diante do rei ou do governador. As suas ações são ridículas. Ele acha que ele está agradando o rei porque ele se denomina um representante oficial do rei. Ele não é. Ele é um arlequim. Ele tenta enganar o rei. Você sabe que ninguém engana o rei. Você sabe de que rei que nós estamos falando. Se eu e você somos realmente habilidosos e humildes, o rei nos dará atenção, pois ele vê o coração. Não é? Você se lembra de Faraó quando deu atenção a José? Você se lembra? José estava na prisão. Ele viu que em José havia habilidade e humildade. E ele então mandou chamar José. E fez uma promoção a José. José não foi lá buscar se auto-recomendar ao rei. Ele até tentou, não foi? Pedir ao copeiro que o ajudasse. Mas o copeiro não ajudou, porque teria que a vida de José ser marcada assim, né? Hein? Não era o tempo, exatamente. Agora eu quero que você preste atenção comigo. Que o argumento de Yeshua no capítulo 14 de Lucas, vamos lá. Usa para a corrida aos primeiros lugares. Lucas capítulo 14. Para a corrida aos primeiros lugares. Irmãos, porque às vezes eu fico assim meia passada e achando que eu já estou velha, ultrapassada. E eu fico olhando as coisas. Eu viajo, né, irmãos? Então eu vejo as coisas. Aí eu fico, meu Deus, Mona Lisa, às vezes eu falo, sou eu que sou meio atrapalhada. Deve ser. Mas não sou não, irmãos. Depois o Eterno vem com a sua palavra, me mostrando detalhes das coisas, Poliana, que eu mesmo fico boba de ver, Chiquinho. E Yeshua aqui no capítulo 14, do versículo 7, ele vai recomendar o bom senso. Olha aqui, ó. A parte 14, a partir do 7. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, ele propôs esta parábola. Pois ele vai dizer que é sempre perigoso nos colocarmos à frente sem ser chamado. Nós corremos o risco terrível. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar. Pois poderá haver esse é o precipitado. No íntimo do seu coração, o que ele deseja é o primeiro lugar.
Porque ele se auto-recomenda. Então, olha o que Yeshua diz. Então, o que o convidou a ti e a ele poderá dizer, dá o lugar a este. Assim, com vergonha, terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que tiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só, nós corremos o risco, porque Yeshua, quando nós olhamos a Torá, e nós somos tão simples e tão bobinhos, tão simples e tão bobinhos quanto as questões do reino. Yeshua é altamente severo com isso. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa que ela é precipitada, ela almeja, ela tem no coração essas questões, o rei vê isso, que ela quer os primeiros lugares, ela corre um risco terrível de ser rejeitada imediatamente por Yeshua. Eu vou te mostrar uma questão de ostentação e beleza, mas que não era verdadeira. Foi a questão daquela figueira que Yeshua secou. Você sabe como funcionam as figueiras? Elas são diferentes de todas as outras árvores. Completamente diferente. Por que ela é diferente das outras árvores? Porque primeiro as suas folhas caem todas e vêm as flores. Depois das flores vêm os frutos. Depois dos frutos vem a folhagem, então ela se enche de folha e encobre os frutos que ali estão. Yeshua vai procurar, no mínimo ele devia estar andando num local de muitas figueiras. E ele encontra num período, alguns comentaristas dizem que esse período que Yeshua encontra essa figueira com muitas folhas, era período de março, quando ela tinha que começar a florir para dar os seus frutos. Não era a hora dela estar com folhas, Chiquinho. Ele vai para ela e olha para ela e declara que ela seque. Ele olha o perigo que nós... Sabe por quê? Ela ostentava folhas e mais folhas e mais folhas, mas não tinha fruto. O apressado, ele vive de sonhos. A pessoa que lança palavras fora do momento e da situação, como nós estamos vendo aqui, ele ostenta algo no seu coração muito mais grave. Como essa figueira. E Yeshua olhou para aquela figueira e declarou que ela se secasse, porque ela ostentava folhas lindas, mas ela não tinha fruto. Como é aquela música que nós cantamos? Se na videira o ramo de si mesmo não produzirá, se na videira não estiver limpos pela palavra, permanecerão em mim. Aí você encontra esta ordem dada por Yeshua, ele está obedecendo uma ordem lá de Gênesis 1, que as árvores produzissem e produzissem frutos. Você tem João capítulo 15, que ele fala, a árvore que não dá fruto, corta, corta e lança fora. Mas aqui dá fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. Aquela figueira, olha aqui para você ver, segura lá em Lucas, e vem aqui em Mateus 21 e olha o que Yeshua faz. Com essa ostentação, com essa situação ridícula, ridícula mesmo, do precipitado. Ela precipitou-se em exibir algo qual ela não era, aquela árvore. Ela precipitou-se a exibir algo que ela não era. Olha aqui o que Yeshua faz, versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Porque nós somos obrigados a produzir, a dar frutos. Mas aquele que é precipitado, ele não consegue dar frutos. Porque ele lança palavras soltas ao ar, sem base. Ele é um sonhador. Aí você entende,
Se você voltar ali em Números, você vai ver e entender a tristeza de Moisés. A tristeza de Moisés. E Yeshua traz sobre a figueira o quê? Um juízo sem apelação. Sem direito de recorrer a um tribunal maior. Estou falando que Yeshua é muito pior. Sem direito a recorrer ao Supremo Tribunal. Sem apelação. Sem apelação. Irmãos, Provérbios no capítulo 29, no versículo 1. Diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. É esse quebrantamento aí, ó. Esse juízo sem oportunidade. Interessante que eu cheguei do Rio no domingo de manhã, 4h30 da manhã, na rodoviária. Quando eu fui para casa, às 5 horas eu estava chegando lá em casa. E aí eu estava cansada, com sono, querendo dormir um pouquinho, deitei. Quando eu deitei, eu vi um câncer. Literalmente. Eu não conseguia dormir e eu estou vendo aquele câncer aqui, ó. O câncer é aqui, aqui, ó. Exatamente aqui. Um buraco, um buraco, literal. Tinha um buraco e ali dentro a carne estava se como murchando. E eu vendo aquilo ali também, eu não levantei para escrever, só lembrei daquilo ali. Na segunda-feira, de manhã, eu comecei a fazer o percurso. Aí o Espírito de Deus falou para mim sobre a cerviz, que a cerviz dura. O homem ou a mulher repreendido muitas vezes. E ele continua sendo precipitado. E vivendo de sonhos e de quimeras, ele será quebrantado de repente, porque ele ostenta uma coisa que ele não é. Olha aqui. É um juízo sem apelação. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados, como secou imediatamente a figueira? Yeshua respondeu, em verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-se no mar, assim será feito. Você está achando que ele está falando de um monte, de uma montanha aí que vai sair daqui e vai lançar lá no mar? Não, a montanha são grandes ministérios. A figueira simboliza uma pessoa, porque é uma árvore. Mas até os grandes ministérios que estiverem ostentando alguma coisa mas que não traz vida nas palavras que são ensinadas, você pode dizer para ele, seca-te, e ele vai secar. Você lembra disso quando nós lidamos com aquela questão ali do teatro Escave? Vocês se lembram? Quando Edith disse para nós que nós não permaneceríamos ali, porque nós não... Não, nós poderíamos permanecer, mas não iríamos usar os banheiros. Imaginam todos vocês sem ter banheiro para usar. E nós tínhamos reformado todos os banheiros, os 2 banheiros lá da escola de balé, para nós usarmos o que ela havia permitido. Falei, Edith, nós estamos indo embora. Edith Bulhões. Nós estamos indo embora. A partir de agora você não nos verá mais. Quando nós saímos de lá, sabe o que nós fizemos? Sabe o que nós fizemos? Nós jogamos sal em todo o terreno. Eu subi na caixa d'água e coloquei sal nas águas. Sabe o que significa o sal? Para se tornar as obras de Edith Bulhões estéreis. E nunca mais produzir nada. As obras dela. E o terreno foi entregue, o teatro foi derrubado. O terreno foi entregue à União, a quem de direito. Hoje sobe um prédio para beneficiar muitas pessoas. Porque ela ostentava uma coisa que ela não era. Você pode fazer isso. Mas se você estiver vivendo em linha com a palavra. Ali foi uma guerra para nós entrarmos aqui na cidade. Aqui não houve apelação. Não tem como apelar. Não tem como apelar. A figueira exibiu orgulho, pompa, vaidade. Voltemos em Lucas 14 para terminarmos aqui para você ver. Lucas 14. Precipitado com palavras, devarim palavras. Você se lembra em Números capítulo 14, Léo leu hoje de manhã a precipitação. Foram, avistaram a terra e diz, nós não podemos tomá-la. Precipitação de palavras. Falta de fé. Para Yeshua, na vida, quem perde, ganha. Não tem conversa com ele. Para Yeshua, na vida, quem perde, ganha. Não é quem ganha que
que não é quem ganha que vai ter vida boa, é quem perde ganha. Olha aqui versículo 12 a 14 de Lucas 14. Então Yeshua disse o que tinha convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não convide os teus amigos apenas, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que te recompensar. Recompensado serás na ressurreição dos mortos. Yeshua exprime de maneira paradoxal, pois ele desorganiza para melhor favorecer os que estão presos em grilhões. É o pensamento que está preso em grilhões. É o pensamento que está preso com preconceitos e hábitos. Eu costumo dizer que nós queremos viver no mundinho nosso. Eu e minha família só. E Yeshua não vive assim, não. Ele não manda viver assim, não. Ó. Ele manda você convidar nem vizinho rico, nem os parentes, nem amigos, para que não suceda que eles venham te convidar outra vez e te recompensar. Né? Ao invés de nós fecharmos o nosso círculo na família, como eu estou falando dos amigos, o homem deve abrir a sua casa, o seu coração, para os deserdados, os excluídos de direito de herança, os desprovidos de bens e qualidades. Sabe o que é excluídos de herança? Aqueles que não têm direito a herdar o reino dos céus. Porque o contato com você pode falar para ele, anunciar o reino, e orar por ele, e ajudá-lo e sofrer com ele. Por isso aí que Yeshua está falando. Então, o que perde, ganha. O precipitado, ele é insensato. Ele não deve se apressar, né? Olha, voltemos em Provérbios 25, para você ver. Olha aqui. Não te apresses a litigar. Não te apresses a questionar em juízo. Cobrar uma coisa que você acha que você tem direito. Olha aqui. É isso aí, não te apresses. Você vai cobrar como cobrou Caleb. Não foi Caleb que cobrou? Não foi Caleb que cobrou? Não foi? Que foi cobrar de Moisés as terras que Moisés não foi? Não, ele foi cobrar terras que Moisés havia prometido a herança. Caleb foi, mas ele cobrou alguma coisa porque ele tinha direito de cobrar, Lúcia. Ele tinha uma bagagem para cobrar. Ele pagou um preço para cobrar. Ele não estava vivendo de sonhos. Quem é Caleb, irmãos? Olha quem é Caleb. Foi aquele que veio e deu boas notícias para Moisés. Enquanto quase todos os... Josué e Caleb só, não foi? Foi? Então... Porque todos os outros 10 voltaram com péssimas notícias, desanimando o coração da congregação para não subir. Então Caleb tinha uma bagagem para cobrar, Léo, para questionar em juízo. Ele tinha. Se você tiver bagagem, você venha questionar. Do contrário, você não questione. Isaías capítulo 1, a nossa Haftará, não é? Não é? É, Isaías capítulo 1, a nossa Haftará. Você pratica justiça, você pode questionar. O que fala Elohim ali? Segura aqui Provérbios, vamos lá, Isaías 1. Olha aqui, ó, é na nossa Haftará. Aqui. Isaías capítulo 1, ó, né? Vinde então e argui-me, diz o Eterno. É isso aí que você está falando? Versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Está vendo? Mas antes, no versículo 17, ele diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Vinde e arguí-me, exatamente. Pleiteia, questiona a tua causa em juízo. Não te apressa a questionar quando você não tem base e a proclamar palavras precipitadas, atirando-se contra alguém, cobrando. Foi o que fez Coré, Datã e Abirão. O que fez Miriam e Arão. Estão lembrados? Com palavras ali lançadas contra quem? Contra Moisés. Não te apresses, meu irmão. Não seja precipitado. Porque você pode cair num juízo sem apelação. Sem apelação.
O precipitado atira-se com palavras contra alguém violentamente, né? Então o precipitado é arrastado com força pelas obras da carne, achando que está com a razão quanto àquela questão que ele pleiteia, ao passo que o seu próximo está errado. É essa a questão. Essa toda a questão da tristeza de Moisés, Lúcia, no capítulo 1. Ao passo que o outro está errado. Que é isso? Isso é ansiedade, orgulho, ostentação religiosa para provar que ele está com a razão e que seu oponente está equivocado. Que é isso? Ostentação religiosa é o que ostentava aquela figueira. O precipitado corre e atira-se em controvérsia. E isso é laço para nós. Nós devemos andar como verdadeiros servos de Elohim, olhando para a palavra e o significado dela para a nossa vida. Porque ele fala que a nossa vida passa muito rapidamente para nós não obedecermos. Ai, se vocês ouvissem. Seria tão melhor a nossa vida. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, transbordante. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém. Ele está falando aquele texto de Lucas, dá e dá-se-vos-á, Lucas ou Mateus? Capítulo 6. Não sei se é Mateus, não. Depois nós vamos ver aí o que o Eterno está falando. Só sei que o precipitado corre e atira-se em controvérsias. Na controvérsia. Irmãos, muitos fazem disso um estilo de vida. Viver em controvérsia. Muitos. E essa controvérsia religiosa, ela é terrível. Ela é terrível. Até que no mundo você pode tentar viver assim. Dizendo palavras precipitadas, como você quer. Mas na vida religiosa isso não funciona. Cuidado, você pode ser levado aos tribunais e sair condenado. Interessante que o precipitado, a precipitação na química, é uma coisa muito interessante. Ela forma-se de alguma substância, a precipitação. Ela forma de alguma substância. Nós verificamos esse fenômeno quando um corpo insolúvel se forma num líquido e se deposita como sedimento no fundo do vaso. Lembra da borra, do vinho que dá aquela borra? Ou então as fezes que se assentam no fundo do vaso. Assim, é a substância, é o sedimento que vai ficar no fundo. Na Bíblia, esse tipo de substância nós chamamos para o precipitado obras da carne. As obras da carne são esses sedimentos que depositam no fundo do vaso. Então ele parece com fezes, né? As fezes quando se depositam. Então essas obras da carne no precipitado são assim. Tem visto um homem precipitado? A Bíblia diz, nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. Provérbios 29 e 20. Tens visto um homem precipitado? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Maior esperança há para um tolo. Olha, eu vou te mostrar quem é tolo. E houve esperança para ele. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Vocês se lembram em Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor tem aquele sonho, Roberto? Ele tem um sonho muito interessante de uma árvore. Que ele sonha que aquela árvore ia ser cortada, não é isso? E que ela ia ficar o tronco e as raízes presas no solo. Mas o tronco ia ficar. Então ele manda chamar o sábio Daniel para poder ir fazer a interpretação. Daniel diz para ele, vamos lá para você ver. Ele era um tolo, porque ele não respeitava Elohim de Israel. Ele não conhecia Elohim, ele era um tolo. Mas há mais esperança para ele do que para aquela figueira que Yeshua olhou para ela e ela foi secada imediatamente. Para Nabucodonosor houve esperança. Olha aqui para você ver em Daniel 4. Que coisa interessante isso. Houve tempo para apelação.
Para o tolo há tempo para apelação. A Bíblia diz em Provérbios, se tens visto um homem precipitado nas suas palavras, devaria em palavras, mais esperança há para o tolo do que para ele. Ouve aqui, quer ver? Olha, vamos começar no versículo 23. Não, 22. És tu, ó rei, que crescestes e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu. Teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, corta a árvore. Destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, seja molhado no orvalho do céu e a sua porção com os animais do campo, e que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. Esses 7 tempos foi de um ciclo apenas. Um ciclo não de semana, um ciclo de ano. O ciclo do bíblico dos festivais. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, do El Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. O juízo para ele houve esperança. Esperança. Olha só, e te farão comer erva como os bois. Serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que te foi dito que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará a ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Viu que julgamento maravilhoso? Ele reconhece que o céu reina. A árvore foi cortada, ficou o tronco, as raízes lá para baixo, e ele se arrepende. Porque o arrependimento é para dar frutos. Arrependimento, techuvá, tem que dar fruto. O rei, o tolo, Nabucodonosor, o tolo, teve oportunidade. Tolo é porque ele não tem inteligência espiritual de reconhecer Elohims. É isso. Ele é fútil quanto às questões espirituais, por isso que ele é tolo. Maior esperança para o tolo do que para o precipitado. Olha o versículo 36. No mesmo tempo que tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Viu? Houve esperança para ele, mas ainda tem uma outra esperança para a árvore. Se ela for cortada e o tronco apodrecer, vamos lá em Jó, capítulo 14. E o tronco apodrecer, no cheiro das águas ela vai brotar. Não foi juízo sem apelação. Mas eu quis te mostrar primeiro o juízo sem apelação. Para aquele que ostenta uma coisa que não é. Capítulo 14 de Jó, versículos 7 a 9. Agora, a árvore foi cortada. Viu como os juízos de Deus são maravilhosos? São carregados de misericórdia. Quando ele vem com uma situação sem apelação, que é a de Yeshua, com aquela árvore, é porque o rei conhece o coração. Sabe que não vai se arrepender, pois sem apelação. Olha aqui, pelo versículo 7. Pelo menos a esperança para a árvore. Se ela for cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos. Porque ela tem que manter os renovos e os frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, no cheiro das águas brotará. E dará ramos como a planta. Está vendo? No cheiro das águas brotará. Olha a misericórdia. Nós devemos clamar pelos juízos de Elohims e andar como ele tem nos mandado. Como ele tem nos mandado. Qual a diferença entre o precipitado nas suas palavras com as palavras verdadeiras de Moisés?
Qual a diferença entre o precipitado e as palavras verdadeiras de Moisés? A experiência de Moisés. A mesma experiência que Moisés teve, você e eu podemos ter. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 1. Por quê? O texto, Moisés conhece Elohim pela prática, pelo exercício, pela obediência, pela prática, pela obediência da palavra. O texto das palavras de Moisés em Deuteronômio 1, olha aí, são essas palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, no Arabá, diante do mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaebe. São necessários 11 dias de jornada do Horebe até Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. Quer dizer, deixando o Monte Sinai. Horebe aqui, os comentaristas dizem que é o Monte Sinai. Deixando o Monte Sinai 11 dias. Como é que é? São 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia, do Monte Sinai. A entrada da terra prometida, Cades Barneia, 11 dias apenas. Eles tiveram que ficar dando volta no deserto 38 anos. Por causa da precipitação nas palavras contra Moisés. A tristeza de Moisés tem procedência. Tem procedência. Porque ele está insistindo aqui na duração anormal da errância dos hebreus, dos erros dos hebreus. Sua temporada no deserto não era um acontecimento histórico normal, Léo. Não era. Não era. Ditado pelas circunstâncias, mas uma espécie de aprendizagem para a vida. Por isso que nós sofremos tanto, irmãos. Porque a nossa cerviz é muito dura. Cuidado para a sua cerviz não ter câncer. O câncer é uma doença fatal, porque ele vai pegar a coluna vertebral. E não vai ter solução. Foi o que eu vi sobre o precipitado. Por que nós temos que aprender da vida? Pela experiência. É pelo conhecimento, pela experiência, para conquistar a liberdade e a independência sobre o olhar de Adonai. Olha aqui. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno lhe tinha ordenara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor-lhes esta Torá, dizendo: O Eterno nosso Elohim nos disse em Horebe: já permanecesse bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos e parti, à região montanhosa dos amorreus, e a todos os povos vizinhos no Arabá, na planície, nas montanhas, no Negeb, ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis a terra que eu vos dei. Entrai e possuí a terra que o Eterno jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: sozinho eu não poderei levar-vos. O Eterno vosso Elohim vos tem multiplicado, de modo que sois uma multidão como as estrelas dos céus. Possa o Eterno Elohim de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Ele fala aqui. Irmãos, a escola que Moisés estava ali aprendendo junto com o povo, que Moisés aprendeu junto, era bem rude. Não era uma escola confortável. É o deserto, é rude. É um isolamento prolongado, mas muito prolongado, numa luta que parecia sem fim. Não parecia sem fim? Que não ia acabar nunca mais. Aqui nós temos palavras verdadeiras, adquiridas pela experiência. Não com preconceito, ou com hábitos, ou com precipitação, mas pela experiência. Alguns falaram, como Moisés, como você viu, precipitadamente, geralmente são líderes, são sacerdotes. Geralmente são líderes. Geralmente. Que magoou muito Moisés, muito mesmo. Olha como é que ele fala aqui, ó, no versículo 12. Como poderia eu sozinho suportar vossos problemas, vossas cargas e vossas contendas? No hebraico é que, aqui, ó,
como poderia eu? No hebraico é que carregarei sozinho o vosso fardo, vosso encargo, vossos combates. Esse que no hebraico é eikra. Essa palavra expressa o profundo cansaço de Moisés com a nuca dura de Israel, com a cerviz dura de Israel. O extremo cansaço Elohim já viu. Ele teve que enfrentar os midianitas em Números capítulo 31 ali, quando ele recebe a ordem em Números capítulo 25, afligireis, golpeareis os midianitas por causa das suas intrigas. Os midianitas sabiam o que estavam fazendo, Moisés já estava velho, já estava cansado. Cansado. Então esse que aqui, que carregarei sozinho o vosso fardo, é a mesma expressão usada no livro de Lamentações, de Jeremias. A mesma expressão, dizem os rabinos. Por quê? Por causa do cansaço com a nuca dura, com a cerviz dura. Por isso que Provérbios diz, o homem, muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado, de repente, sem apelação. Sem apelação. Por isso, então, o título do livro de Lamentações de Jeremias é um só, e o título, e aqui esse versículo, é que carregarei sozinho o vosso fardo. Elohim, então, Israel define que a leitura de Tubisvat, dia 9 de Ave, vamos colocar, porque nós vamos fazer agora a leitura, é feita do capítulo 1, por causa desses sofrimentos, por causa desse dia de luto. Nós vamos colocar outra vez todo o texto, porque alguns não estavam aqui. Tubisvat, considerando as 3 semanas tristes do calendário, começa no dia 17 de Tammuz, 7 de julho de 2012, até 9 de Ave, 28 de julho, que é hoje. Que agora o pôr do sol já começa, Tubisvat, Tubisvat, um dia de grandes tragédias. Então Israel entra em luto por causa dessas tragédias. Temos um marco neste dia, a destruição dos 2 templos de Jerusalém. Ocorreram vários acontecimentos contra o povo judeu, a maioria perpetrada por outros povos como babilônicos, romanos, espanhóis e alemães. Um dia, conforme a tradição judaica, o pior mal feito em Sabeave contra os judeus foi feito pelo próprio povo, quando Moisés enviou os 12 espias para ver Canaã, e o povo chora por causa do relatório deles. Por isso o Eterno falou ao povo que eles choravam aquela noite sem motivo, mas ele marcaria aquela noite com choro e com motivo. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Números 14, 1. 586 a.C., a destruição do primeiro templo pelos babilônios. Destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70 e o início do exílio. Em 135, a queda de Betar, último reduto da revolta de Bar Kokhba, com milhares de judeus mortos ou exilados e a última esperança de reconquistar a independência dos romanos destruída. 136, a Jerusalém foi destruída e a romana de Aélia, Capitolina, estabelecida em seu lugar. 1290, assinatura do Édito da expulsão dos judeus da Inglaterra. 1492, judeus foram expulsos da Espanha. 1555, o Papa Paulo IV força todos os judeus de Roma a se mudarem para uma área mal cheirosa, próxima ao rio Tíber, e apagar pelo muro que cercava o gueto. 1914, início da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha derrotada foi o solo fértil de Shoah, do Holocausto. 1942, começo da deportação dos judeus do gueto de Varsóvia. Aqui a destruição do templo em Jerusalém. Você vê algumas fotos. Então nós vamos Tubisvat é um dia de luto.
de Sabeá, ai meu Deus do céu, de Sabeave, 9 de ave. Vamos falar em português mesmo, 9 de ave. 9 de ave é um dia de luto que começa agora. Então nós vamos orar oficialmente Deuteronômio capítulo 1, que caiu nesse dia, né, de Shabat, e nós vamos orar o livro de Lamentações de Jeremias. Ali os juízos de Elohim. Se você aprendeu bem hoje, quando ainda há apelação, é quando a árvore é cortada e ali ainda há condições, até nos cheiros das águas, ela sobreviver. Mas tem juízo que não há apelação. Nós temos que saber que nós lidamos com um Deus, o qual nos ama, cuida de nós, num amor incondicional, para que nós moremos com Ele eternamente. Por isso que Ele nos corrige, né? Vamos orar, Deuteronômio capítulo 1, e depois nós vamos orar Lamentações. Ou encerramos o Shabat primeiro? Como é que faz? É o encerramento de Shabat? Orar primeiro? Então vamos. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto no Arabá, diante do mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaep. São necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barnea, pelo caminho da montanha. No 40º ano, no 1º dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor-lhes esta Torá, dizendo: O Eterno nosso Elohim nos disse em Horebe: já permaneceste bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos, parti, ide à região montanhosa dos amorreus, ide a todos os povos vizinhos no Arabá, na planície, nas montanhas, no Negueb, e ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis a terra que eu vos dei. Entrai e possuí a terra que o Eterno jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: sozinho não poderei levar-vos. O Eterno vosso Elohim vos tem multiplicado, de modo que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Posso o Eterno Elohim de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Como poderia eu sozinho suportar vossos problemas, vossas cargas e vossas contendas? Elegei homens sábios, entendidos e respeitados, segundo as vossas tribos, e eu os constituirei vossos cabeças. Vós me respondestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. De modo que tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e respeitados, e os constituí cabeças sobre vós, por comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10, por oficiais segundo as vossas tribos. No mesmo tempo ordenei a vossos juízes: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não mostrareis parcialidade no julgamento. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a ninguém, pois o juízo é de Elohim. Mas se a causa for muito difícil para vós, falareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Eterno nosso Elohim nos ordenara, e chegamos a Cades Barnea. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Eterno nosso Elohim nos dá. Vê, o Eterno teu Elohim te deu esta terra. Sobe e toma posse dela, como te falou o Eterno Elohim de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e me dissestes: enviemos homens à nossa frente, para que espiem a terra por nós, e nos informe por qual caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir.
Isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e no-lo trouxeram. E nos deram informações, dizendo: boa é a terra que nos dá o eterno nosso Elohim, mas vós não quisestes subir. Fostes rebeldes ao mandado do eterno nosso Elohim. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: o eterno nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os descendentes dos Enaquins. Não vos espanteis nem os temais. O eterno vosso Elohim, que vai adiante de vós, combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Também no deserto vistes que o eterno vosso Elohim nos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim crestes no eterno vosso Elohim, que foi diante de vós em vossa jornada, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar lugar onde deveríeis acampar, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Quando o Eterno ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra, que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porque perseverou em seguir ao Eterno. Também o Eterno se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Encoraja-o, porque é ele quem fará que Israel receba por herança. Vossos meninos de quem dissestes que seriam presas do inimigo, vossos filhos que hoje não sabem discernir entre o bem e o mal, eles ali entrarão, e a darei a eles para que a possuam. Quanto a vós, voltai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste e me dissestes: pecamos contra o Eterno, subiremos e combateremos, conforme tudo que nos ordenou o Eterno nosso Elohim. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes a subir a região montanhosa. O Eterno então me disse: diz-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do e vos ensoberbecestes, subindo a região montanhosa. Aos amorreus que habitavam naquela região montanhosa, saíram contra vós e vos perseguiram como abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Voltastes e chorastes perante o Eterno, mas o Eterno não ouviu a vossa voz, nem vos deu atenção. Por isso estivestes muitos dias em Cádiz. Lamentações de Jeremias. Aqui você vai ver Jeremias proclamando a destruição do templo em 536, foi em 500 ali alguma coisa, a destruição do templo. Como já a solitária cidade, outrora não populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações. A princesa entre as províncias tornou-se escrava. Amargamente chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não há ninguém que a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Depois de sofrer aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio. Habita entre as nações e não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, pois não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e elas mesmas têm amargura. Os seus adversários a dominaram.
Os seus inimigos prosperam. O Eterno a entristeceu por causa da multidão dos seus pecados. Os seus filhos foram para o exílio, cativos na frente do adversário. Da filha de Sião foi-se todo o esplendor. Os seus príncipes são como cervos que não acham pasto. Sem força fugiram na frente do perseguidor. Nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais queridas coisas que teve nos tempos antigos, quando o seu povo caiu nas mãos do adversário. Ela não teve quem a socorresse. Os seus adversários a viram e zombaram da sua destruição. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda. Todos que a honravam a desprezam, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e volta para trás. A sua imundícia pegou-se às suas saias. Ela não pensou no seu futuro. Foi espantosa a sua queda. Não houve quem a consolasse. Vê, ó Eterno, a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. Ela viu entrar no seu santuário as nações que proibistes entrar na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo buscando pão. Dão as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, ó Eterno, e contempla, pois sou desprezado. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho. Atendei e vede se há dor igual à minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Eterno, no dia do furor da sua ira. Do alto enviou fogo aos meus ossos, o qual me assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, tornou-me desolado e enfermo o dia todo. Fez um jugo com os meus pecados. Estão entristecidos, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Eterno nas mãos daqueles aos quais não posso resistir. O Eterno rejeitou todos os meus valentes no meio de mim. Convocou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Eterno pisou como um lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro e os meus olhos se desfazem em lágrimas. Afastou-me de mim o Consolador que devia restaurar o meu espírito. Os meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as suas mãos, mas não há quem a console. O Eterno decretou acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Eterno, contudo me rebelei contra os teus mandamentos. Ouvi todos os povos, veja a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos pereceram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para restaurar as suas forças. Olha, ó Eterno, quando estou angustiado. Turbado estão as minhas entranhas. Meu coração está transtornado dentro em mim. Me rebelei. Fora-me desfilha a espada. Dentro de mim há somente a morte. Ouviram meu gemido, mas não há quem me console. Todos os meus inimigos souberam do meu mal. Alegram-se com o que fizestes, mas me trazendo tu o dia que anunciastes, eles se tornarão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença. Faz-lhe como fizeste a mim por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Como cobriu o Eterno de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu à terra a glória de Israel. Não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Eterno todas as moradas de Jacó. E não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Abateu até a terra o seu reino e os seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labareda de fogo que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo. Firmou a sua destra como adversário. E matou todo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Eterno como inimigo, devorou Israel,
devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Arrancou a sua morada com violência, como se fosse um jardim, destruiu a sua congregação. O Eterno em Sião pôs em esquecimento as festas e o Shabat. Na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei, o sacerdote. Rejeitou o Eterno seu altar. Abandonou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Eterno, como no dia de festa. Intentou o Eterno destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, juntos se enfranqueceram. As suas portas afundaram-se na terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não há lei. Os seus profetas já não acham visão alguma do Eterno. Os anciãos da filha de Sião estão sentados na terra, silenciosos, lançam pó sobre as suas cabeças, cingidos de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixaram as cabeças até a terra. Consomem-se os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, meu fígado se derrama pela terra por causa da destruição da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos, as crianças de peito, pelas ruas da cidade. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho, enquanto desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Que posso dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem filha de Sião? Grande como o mar é a tua ferida. Quem te poderá curar? Os teus profetas viram para ti falsidade e insensatez. Não manifestaram teu pecado para te afastarem. Os oráculos que te deram eram falsos e vãos. Todos os que passam pelo caminho batem palmas. Assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo de que era chamada a perfeição da formosura, o gozo de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes e dizem, devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Achamo-lo, vimo-lo. O Eterno fez o que intentou. Cumpriu a sua palavra, que decretou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. O coração do povo clama ao Eterno. Não te descanso, nem parem de chorar as meninas de teus olhos. Levanta-te e clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Eterno. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Vê o Eterno e considera a quem fizestes assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-ão no santuário do eterno sacerdote, o profeta. Jazem em terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens se caíram à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Tu os degolaste e não te apiedaste deles. Convocaste de toda a parte terrores contra mim, como convocas um dia de festa. No dia da ira do Eterno não houve em quem escapasse ou ficasse. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os destruiu. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas, como urso de emboscada.
como leão em esconderijos. Ele desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços e me deixou desolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar no meu coração as flechas da sua aljava. Fui ferido, um objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção do dia todo. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. Fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no eterno. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim. Entretanto disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Eterno são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Eterno, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Eterno para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Eterno. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque Elohim o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere e farte-se de afronta, pois o Eterno não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, pois não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, privar o homem de justiça, não o veria o Eterno? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Eterno não o mande? Não é da boca do Altíssimo que saem o mal e o bem? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos e voltemos para o Eterno. Levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Elohim nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes, matastes e não perdoaste. Cobriste de nuvens de modo que a nossa oração não passa. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Temor e cova vieram sobre nós, ruína e destruição. Torrentes de águas correm dos meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram sem parar, sem descanso, até que o Eterno atente e veja desde os céus. O que eu vejo entristece a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Tentaram acabar com a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. As águas correram sobre a minha cabeça e eu disse, estou cortado. Invoquei o teu nome, ó Eterno, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu gemido, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Pleiteastes, Eterno, os pleitos da minha alma. Redimistes a minha vida. Vistes, ó Eterno, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste a profundeza da sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouvistes as suas afrontas, Eterno, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios e os pensamentos dos que se levantam contra mim o dia todo. Contemplai-os, sentados ou de pé, eu sou a sua canção. Tu lhes darás a recompensa, ó Eterno, conforme a obra das suas mãos. Põe um véu sobre o seu coração, seja a tua maldição sobre eles. Persegue-os na tua ira e destrói-os debaixo dos céus do Eterno. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro.
Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata abraçam os monturos. Maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida no momento, sem que mão alguma lhe ajudasse. Seus príncipes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que o coral, e a sua aparência como a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, tornou-se como um pau. Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome. Estes se esgotam como trespassados, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, que lhes serviam de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o eterno cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira, e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que o adversário e o inimigo pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Mas isso aconteceu por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Agora vagueiam como cegos pelas ruas. Estão tão contaminados de sangue que ninguém ousa tocar nas suas roupas. Desviai-vos, imundo, gritando-lhes: desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fogem e vagueiam, dizem entre as nações: nunca mais morrem aqui. A ira do Eterno os dividiu. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não honraram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleceram, esperando em vão por socorro. Das nossas torres olhamos para uma nação que não podia salvar. Espreitaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Estava chegando o nosso fim. Estavam cumpridos os nossos dias, pois era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, ungido do Eterno, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, mas o cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o exílio. Ele punirá a tua maldade, ó filha de Edom, e exporá os teus pecados. Lembra-te, ó Eterno, do que nos sucedeu. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Submetemos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Com o perigo das vossas vidas, obtemos o nosso pão. Por causa da espada do deserto. Nossa pele está abrasada como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, e as virgens na cidade de Judá. Com as suas mãos enforcaram os príncipes, os velhos não receberam honra. As jovens obrigam a morrer, os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não têm assento na porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamento a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pois pecamos. Por causa disso desmaiou o nosso coração,
Por causa disso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, ó Eterno, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Porque sempre te esqueces de nós, porque nos desamparas por tanto tempo. Restaura-nos, ó Eterno, a ti para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e estado sobremaneira irado contra nós. Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos diante da tua presença nesta hora as nossas orações e nos unimos aos nossos pais espirituais, os hebreus, os judeus, para podermos, Senhor Deus, celebrarmos e guardarmos esse dia de luto por tantas tragédias que o próprio Eterno trouxe sobre cada um de nós e sobre o nosso povo. Pai, em nome de Yeshua, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, ó Eterno, nós te pedimos nesta tarde. Tenha misericórdia de nós e dá-nos a tua bênção, pois nós esperaremos em ti. Em nome de Yeshua que nós te pedimos, ó Pai. Amém.